Bora lá, gente. Eu quero falar um pouco sobre a base para um bom investimento no reino. Eu não poderia falar outra coisa numa manhã como essa. Então, eu escolhi um texto e eu quero nessa hora que o texto esteja projetado, mas eu decidi ler na minha Bíblia, na minha versão. Um texto onde o apóstolo Paulo, ele encomenda aos filipenses, aos irmãos da igreja de Filipos, a que se atenham exatamente em continuar fazendo aquilo que eles já vinham fazendo. O apóstolo Paulo viveu experiências extraordinárias com essa igreja, com esse povo. Paulo foi abençoado por esse povo. Paulo foi o plantador dessa igreja na sua segunda viagem missionária. Estava acompanhado de Silas, de Timóteo, enfim, de uma galera que viajou com ele na sua segunda viagem. A Bíblia conta no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo tinha interesse de ir para uma região, mas ele próprio registra: o Espírito Santo nos impediu e direcionou eles para um outro lugar, para a região da Macedônia, região que pertencia ao governo grego, que foi fundada por Filipe da Macedônia, Filipe II, que foi filho de Alexandre o Grande. Por isso a região chama Filipos, e a igreja de Filipenses, exatamente como um título a essa personalidade. E ali Paulo teve o seu coração recreado. Sabe por quê? Porque aquela igreja era uma igreja pequena, mas aquela igreja supriu a necessidade do apóstolo Paulo quando ele estava em Tessalônica. Aquela igreja enviou não só uma, mas duas ofertas para suprir a necessidade do apóstolo. E o apóstolo não reteve aquilo, distribuiu para outras pessoas também. E agora, o apóstolo, finalizando essa pequena carta de 4 capítulos, ele dá a fórmula, pelo menos dois pilares, que compõem a base para o bom investimento no reino. Porque eu quero te dizer, o assunto de Paulo não era outro, senão falar do reino de Deus. Paulo não estava nem um pouco preocupado com outras coisas, ele queria falar a palavra de Deus, do reino de Deus. Então, eu quero compartilhar com você esse texto, que está em Filipenses capítulo 4, do versículo 16 até o 20. E eu vou ler aqui na minha versão. Essa carta, gente, provavelmente Paulo escreve da prisão em Roma, tá? Paulo ficou preso em Roma pelo menos por 2 anos. E ele escreve certamente essa carta aos filipenses da prisão. Só que a prisão de Paulo, como ele tinha cidadania romana, era uma prisão domiciliar. Ele ficou numa casa que ele próprio pagou o aluguel e ficou ali vigiado por guardas, mas tinha liberdade de receber todas as pessoas. E ele, quando recebia as pessoas, ele pregava o reino. Diz assim a palavra de Deus: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, a nosso Deus e Pai seja dada a glória para todo sempre. Amém. Queridos, quando eu penso na base para um bom investimento no reino,
eu penso que pelo menos 2 pilares têm que acontecer, tem que vir à luz, tem que ser edificados, para que essa base seja de fato boa. O apóstolo Paulo, ele era experiente em lidar com a igreja, com as pessoas. Primeiro, ele era um evangelista. Segundo, ele era um plantador de igreja. Então isso reunia em Paulo toda a experiência que alguém que é enviado por Deus, que é comissionado por Deus, deve ter. Paulo, ele se desincompatibilizou das suas atividades seculares para se entregar totalmente à palavra de Deus. Em Atos capítulo 20, verso 24, ele diz: porém em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, a não ser que venha eu cumprir a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, a saber, pregar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo era alguém que estava entregue à palavra, entregue à mensagem. E isso facilitava as coisas, porque ele sabia ter abundância, sabia ter escassez, sabia estar vivendo numa casa confortável, sabia estar numa choupana, sabia ter dinheiro, sabia não ter. Por isso em Filipenses ainda capítulo 4, verso 13, ele pôde dizer depois das suas experiências: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele sabia que a sua base estava consolidada na pessoa do seu Deus, e ele tinha um relacionamento com esse Deus. Por isso eu quero instar a você, por isso eu quero encorajar você, que a base para um bom investimento no reino é realmente conhecer cada dia mais a esse Deus da palavra, que se revela a nós, que se debruça sobre nós, que se inclina sobre nós. Por quê? Porque Ele nos ama tanto, que Ele quer ver a gente de cabeça para o alto, a gente sonhando, a gente realizando coisas que glorifiquem o Seu nome. Aleluia! Então o primeiro pilar é exatamente a evidência da lei da colheita pela semeadura. Às vezes a gente pensa: não, peraí, eu preciso semear para depois colher. É diferente, a colheita já está garantida. Então a lei não é da semeadura, é da colheita. A lei vem do eterno para nós. Nós não conseguimos formular uma lei tão abrangente como essa. Só o eterno, só Ele. Então foi Ele que sonhou isso para nós, foi Ele que elaborou isso para nós, parte dEle, a inclinação é dEle, a necessidade não, a iniciativa, melhor dizendo, de salvamento da pessoa humana é sempre de Deus e não nossa. Por isso quando Jesus morreu, Ele expirou lá na cruz dizendo: está consumado, está pago. A Bíblia conta que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ou seja, a iniciativa de salvar, a iniciativa de abrir um novo caminho, onde eu e você pudéssemos entrar no Santo dos Santos e ser tocado pela presença desse Deus, trazendo salvação, não é nossa, mas é dele. Foi Ele que rasgou o véu, foi Ele que abriu o caminho, foi Ele que disse: está consumado. A mim e a você, só sabe de uma coisa, a mim e a você, eu quero te dizer, saiba disso, a mim e a você só cabe exatamente receber essa lei, dizendo o seguinte: a colheita está pronta, a colheita está pronta, então tudo que eu semear, eu vou colher. Aleluia. Gálatas 6, 7, 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele fala lá aos Gálatas, ele diz o seguinte: não errem, não errais, de Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso ceifará. Vocês vão conseguir projetar, gente? Gálatas 6, 7, 8 e 9. Não conseguem? Bora aqui então. Gente, olha aqui. De Deus não se zomba, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Pelo que aquilo que é semeado na carne,
é colhido na carne. Mas aquilo que é semeado no Espírito é colhido pelo Espírito. E quando se colhe pelo Espírito, gente, se colhe vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós vamos colher, se não houvermos desfalecido ou desistido. Essa lei está pronta, e é exatamente essa lei que Paulo chama atenção aqui aos Filipenses, nos versículos 16 e 17. Ele diz: porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica, não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. O apóstolo Paulo, ele estava dizendo exatamente que a colheita já estava pronta, e quando aquela igreja tão simples e pequena sentiu no coração o toque de Deus para enviar não somente uma oferta para o apóstolo, mas duas, o apóstolo Paulo estava dizendo o seguinte: como vocês me enviaram, como vocês semearam, agora vocês vão colher. E Paulo diz que eles colheriam um fruto digno, um fruto bom. E eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, esse pilar tem que ser cultivado entre nós, esse pilar tem que ser estruturado entre nós. Nós não precisamos contribuir com peso, nós não precisamos contribuir com medo, nós não precisamos contribuir na igreja, na obra de Deus, com temor, com dúvida, com tristeza. Isso deve ser fruto da alegria que o Espírito Santo produz em nós. O Espírito Santo está em nós, ele me comunica um dom, ele me comunica um fruto, então eu tenho alegria para contribuir. E aí eu dou com alegria. E aí o apóstolo Paulo, ele diz aqui, olha: vocês supriram a minha necessidade, não somente uma vez, mas duas. Quando eu estava passando aperto lá em Tessalônica, vocês enviaram para mim. E aí Paulo diz: eu tenho tudo. Sabe por que Paulo diz que tem tudo? Porque o homem colhe não é daquilo que semeia, porque a colheita está pronta. É da atitude do coração. É a atitude do coração que traz o suprimento e a segurança para os filhos de Deus. Então a primeira base para um bom investimento no reino é exatamente a evidência da lei da colheita pela semeadura. A colheita está pronta. Cabe a nós tomarmos uma atitude de sairmos a semear. Certa vez o Senhor Jesus disse: levantem os olhos e olhem para os campos, porque eles estão brancos, preparados para a colheita. Pastor, quem Jesus está chamando? A mim e a você. Quem Jesus está convidando? A mim e a você. Pastor, mas eu não posso ir lá para a África para estar lá com os nossos irmãos. Eu não posso ir para a Ásia. Eu não posso ir para a China. Eu não posso ir para o Oriente. Mas você pode semear, porque a colheita está pronta. A colheita está pronta. Segunda base: o suprimento e a segurança dos que servem ao reino vem do Deus eterno que criou todas as coisas. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 10. Olha que palavra maravilhosa. Olha que encorajamento maravilhoso em relação à contribuição. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também semeará, ceifará. E o que semeia em abundância ceifará.
cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda boa obra. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Verso 11: para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem muitas graças a Deus. O apóstolo Paulo está falando aos coríntios aqui, gente, que tudo aquilo que precisamos, toda a segurança que nós necessitamos na nossa vida vem de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que é Ele que aumenta a nossa sementeira, ou seja, quanto mais nós contribuímos, mais temos para contribuir. Quanto mais nós damos, mais recebemos para poder dar. E aí eu quero compartilhar com você aqui os versos 18 e 19 do texto de Filipenses 4, que diz: mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como um cheiro de suavidade. Em algumas versões, como aroma suave, como um perfume suave, e sacrifício agradável e aprazível a Deus. E ele faz uma declaração: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo estava dizendo aqui para os filipenses que a atitude deles de semearem na vida de Paulo traria uma abundância sobre eles que eles jamais teriam visto. O apóstolo Paulo estava confiando de que toda a provisão da vida dele não vinha dos homens, mas sim de Deus. O apóstolo Paulo estava declarando que a segurança que ele tinha não era vinda de um apoio humano, mas sim do Deus que criou todas as coisas. E aí é lindo de ver o seguinte, que Paulo tinha relacionamento com esse Deus eterno. Sabe por quê? Porque no relacionamento com Deus, o que vale não é o nosso diploma. O que vale não é o tamanho da nossa empresa. No relacionamento com Deus, o que vale não é o capital que a gente tem investido em algum fundo. O que vale no relacionamento com Deus não é o tamanho da casa que moramos, nem o tipo de carro que temos. O que vale no relacionamento com Deus é saber que Ele é provedor e garantidor de todas as nossas necessidades. Onde está a sua confiança? Quem é o seu provedor? Em quem você tem confiado nos últimos dias? A Bíblia diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção, ou seja, confiamos no Deus da nossa salvação, no Senhor nosso Deus. Deixa eu te contar um lance aqui. Um velho barqueiro, ele atravessava as pessoas de um lado ao outro de um rio, de uma margem a outra, um rio largo, grande. No meio desse rio tinha uma corredeira. E ele então um dia teve que transportar uma pessoa que era tida como uma das pessoas mais inteligentes da região, um doutor, alguém com muito conhecimento, muita intelectualidade. E aí aquele velho barqueiro permitiu que a pessoa entrasse no barco, sentasse, e ele sentou-se em seguida, pegou os remos e começou a movimentar os remos, singrando as águas daquele rio rumo a outra margem. E mal aquele homem
cheio de conhecimento humano, entrou no barco. Ele perguntou para o barqueiro: você conhece matemática e física? E aí o barqueiro disse: eu não sei quem são essas senhoras, matemática e física. E baixou a cabeça, porque ouviu daquele homem o seguinte: você perdeu um quarto da sua vida. E o barco foi singrando as águas. Daí a pouco aquele homem de novo: você conhece história e geografia? Ele disse: eu não sei nem onde essas senhoras moram. E aí aquele homem cheio de conhecimento humano disse para o velho barqueiro: você perdeu mais um quarto da sua vida, metade da sua vida foi embora. E o velho barqueiro baixou a cabeça e continuou remando. No meio do rio a corredeira aumentou, pegou o barco, virou o barco, e a correnteza separou o homem do barqueiro velho, do velho barqueiro. E aí então o velho barqueiro, distante do homem, perguntou para aquele homem que estava cheio de conhecimento humano, cheio de si. Ele grita: você sabe nadar? E aquele homem cheio de si diz: não. E aí o velho barqueiro grita: você então acaba de perder toda a sua vida. Sabe o que importa na vida do reino? Não é o que temos, mas é exatamente o Deus que nós confiamos e servimos. É Ele que traz segurança, é Ele que supre toda a nossa necessidade. Por isso o apóstolo Paulo pôde dizer aos filipenses: eu estou cheio, eu estou farto, eu tenho tudo. Porque Paulo tinha relacionamento com esse Deus. A confiança de Paulo não estava numa titularidade. A confiança de Paulo não estava no dinheiro que possuía. A confiança de Paulo estava nesse Deus que se relacionou com ele, que amou ele de tal maneira que executou uma grande obra através da vida dele. Eu quero te dizer, eu não sei da proporção, mas Deus é poderoso para executar através da sua vida uma grande obra, sabia disso? Deus, Ele quer um novo movimento na vida da sua igreja. Deus, Ele quer um movimento diferente. Ele quer exercer a paternidade dEle conforme Ele deseja. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 5. Porque não recebestes o espírito da escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamar: Abba, Pai. Ele continua dizendo: ora, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, para que, se com Ele sofrermos, também com Ele venhamos a ser glorificados. Ele termina no verso 18 dizendo: porque para mim tenho por certo que as provações do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós um dia será revelada. A base para um bom investimento no reino tem que tocar a nossa vida, a ponto de nos levantar para testemunhar de Jesus. Nós testemunhamos de Jesus daquilo que experimentamos. Qual tem sido a nossa experiência relacional com esse Deus da palavra? Será que nós estamos fazendo a vontade dEle? Será que nós estamos obedecendo totalmente ao comando dEle? Será que nós estamos indo aonde Ele quer que a gente vá? Eu quero nesse momento chamar aqui o Daniel da Isabela. Eu quero pedir que ele venha dar o testemunho da experiência dele lá na África, por favor. A paz do Senhor, meus irmãos.
Passamos por 36 horas de viagem e o pastor Márcio me comunicou que daria esse testemunho no último voo. Então, peço a Deus, em nome de Jesus, que fale a palavra, a mensagem dele por mim. Todos os irmãos já conhecem o testemunho do pastor Márcio em relação ao desígnio dele de pôr o pé na África. Alguns dos irmãos mais próximos já conhecem um pouco da história minha e da minha esposa Isabela, de que no início do nosso casamento, eu, muito cheio de inventar moda, cheguei a falar para ela: poxa, amor, você é médica e tal, quando os meninos crescerem um pouco, eu faço um curso desse de técnico de enfermagem e tal, e, de repente, quando eles estiverem maiores, a gente pode ir lá para a África, passar uns meses trabalhando no Médicos Sem Fronteiras. A Isabela, que tem a cabeça mais no lugar, falou: não, amor, deixa isso para lá e tal, a gente a gente arruma outro jeito de ajudar. Bem, só Deus sabe dos seus propósitos, seus caminhos, e ele acabou me mandando para lá, não como técnico de enfermagem, eu acho que nem tanto como advogado foi. Ele me mandou mais como discípulo, como servo, como filho, porque aquele povo ele precisa do que a igreja está se propondo a disponibilizar materialmente para eles, que é essa parte assistencial de alimentação, de educação. Eles precisam muito disso. Mas aqueles irmãos que vocês vão ver lá nas fotos, muitos deles são oprimidos dentro das próprias famílias por terem aceitado Jesus. Então, essa ajuda material é um instrumento que Deus está colocando para que a palavra dele seja pregada no meio daquele povo e para que várias daquelas almas sejam salvas. E tenho que confessar para vocês também que, mesmo tendo já no coração essa vontade de ajudar na África e tal, vinda mesmo antes de estar seguindo a palavra, quando o pastor Márcio falou de vamos fazer uma escola em Pemba, vai ser maravilhoso, me veio um conflito no coração de: poxa, tem gente mais próxima precisando também, para que ir tão longe? Se você for em Santa Luzia, se for nas Bordas da Ceilândia, no sol nascente, no pôr do sol, tem gente precisando também. Meus irmãos, eu te digo com o testemunho de quem já viu as duas situações, com toda certeza, se os irmãos do lado de Santa Luzia, da Borda da Ceilândia, tiverem a oportunidade de ver a situação que nossos irmãos estão passando na África, tenho certeza que eles se mobilizam para mandar a moeda da viúva que seja, porque lá tem criança que passa 2, 3 dias sem comer e não tem a quem pedir. Então, meus irmãos, normalmente eles comem uma vez só por dia e sempre à noite, tá? Quando comem uma vez por dia à noite. Então, meus irmãos, é isso que peçam, é isso que peço. Procurem saber mais do projeto, procurem se engajar. Que quem puder ajudar financeiramente ajude, quem puder ajudar com trabalho, coração, com intercessão, ajudem. Aquele povo precisa conhecer da palavra. Tem muita gente lá que não teve oportunidade ainda de conhecer Jesus, e a Escola Tempo de Alegria é o início do mover da Igreja Adão para cumprir o grande comissionamento. Obrigado.
Glória a Deus pela vida do Daniel. Foi uma experiência muito forte para nós. E eu quero te encorajar, né? A que você permita que Deus toque teu coração e diga: olha, eu quero ir lá, eu quero fazer algo, né? Só indo para ver, é um negócio realmente fora do normal, fora do normal.